Olá, no ar mais um Pergunte ao Vila. Você acompanha e, claro, participa, manda perguntas para o historiador Marco Antônio Villa pelo Facebook da Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube e com os temas sempre da política, noticiário quente, sempre quente, político, e nós vamos, claro, esclarecer alguns temas. Nós não. Eu não vou esclarecer nada. Eu sou só a ponte entre vocês e o professor Marco Antônio Villa. Quem esclarece é ele. Tudo bem, professor? Oh, isso que é pretensão minha. Eu não esclareço nada. Eu só confundo igual o Chacrinha. Mas vamos tentar. Começa me explicando uma coisa que tá todo mundo falando nas redes sociais. Eu queria entender. Você faz uma carta para justificar que você vai voltar. E na carta você diz que vai sair se voltar. Como é que é isso da carta da presidente Dilma Rousseff? A Dilma parece as velhas piadas do Napoleão de Hospício, né? Porque não dá para levar a sério a senhora Dilma Rousseff e tal. Primeiro, ela marca um horário e começa atrasada. Começou atrasada, por incrível que pareça. Ela chegou lá e marcou um horário e estava jogando a seleção brasileira. Ela é pé frio também no futebol. Foi assistir a seleção brasileira feminina que acabou sendo desclassificada. Ela também foi cantar o hino do 15. Quando cantou o hino do 15, o 15 caiu para a Série B. Então ela é uma figura. Essa senhora presidente não dá. A carta é pífia, era uma espécie de carta-testamento, como se fosse o Getúlio Vargas. É um ridículo, a carta não tem pegada, mal escrita, não tem frases de efeito. E pior, se ela dirigiu a carta aos senadores e à nação brasileira, no caso dos senadores, ela estava pretendendo para quem? Era justamente para ganhar votos. Pelo jeito, perdeu. Porque é importante lembrar que quando o processo foi recebido no Senado, teve 55 votos. Posteriormente, teve 59 na pronúncia. E agora deve ter aproximadamente 60 ou até 61 votos. Ou seja, a carta em nada ajudou. Um momento pífio, ridículo, sem empolgação nenhuma, de uma senhora que está absolutamente descolada da realidade. Ela fala para um mundo que não existe. E aí, algumas pessoas perguntam, essa carta tem algum papel efetivo? Ela pode fazer com que os senadores mudem a posição nessa votação final? Ela muda o curso da história, essa carta? Não, ela piora até. Ela pode até piorar a situação. Lembrando então que teve 55 votos, depois 59, basta 54 pelo Código Constitucional. E nada, não vai mudar voto de senador nenhum. Na verdade, isso só mudaria em outras circunstâncias, se eu tivesse feito essa carta antes. Aí poderia tentar mudar, criaria um outro fato político. Ela não consegue criar fato político. Ela é aquela pessoa descolada da realidade. Ela entra no estádio para ver o jogo quando o jogo já acabou. O jogo já terminou. Já sabemos até o resultado. Já falei aqui em 2 possíveis resultados. Ela não tem condições nenhuma de ter uma interferência efetiva. O que mostra como ela é ruim também politicamente. Além de ser criminosa, porque ela cometeu crime de responsabilidade e vai ser afastada da presidência definitivamente por isso, inabilitada por exercício de funções públicas por 8 anos, tal qual dispõe a Lei 1079/1950, e mais, ela vai também ser processada na esfera penal, por muitos processos. Portanto, Dilma sai da presidência, vai para Porto Alegre, mas vai continuar sendo, entre aspas, perseguida pela justiça. Os crimes que ela cometeu não podem ficar impunes. E tem gente falando também sobre essa argumentação da defesa do presidente Lula, do ex-presidente Lula, sobre o juiz Sérgio Moro não ser competente ou não ser da jurisdição dele o caso da Lava Jato, ou pelo menos o que envolva dentro da Lava Jato o ex-presidente Lula. Sim. Como é que o senhor avalia essa questão? É só mais uma manobra? Tem fundamento? O que dá para dizer dessa manifestação da defesa dele? É uma manobra fadada ao fracasso, porque o STF já tratou dessa questão. É um desespero dos advogados. Qual é a questão? É buscar do Lula a qualquer preço foro privilegiado, mas ele não tem foro privilegiado. Ele vai para a primeira instância. E qual é a ideia? Eles imaginam que o foro privilegiado, ele indo para o STF, o processo é muito mais longo. Porque não é uma instância criminal o STF. O STF julga por ano cerca de 130 mil processos. São apenas 11 ministros. Então, isso ia, evidentemente, prolongar no tempo. E ele sabe que indo para a primeira instância, o juiz Sérgio Moro já tem mais de 100 condenações. Somadas, na Operação Lava Jato, dá mais de 1000 anos de prisão. Basta ver as duras condenações de José Dirceu, por exemplo, e de João Vacari Neto. Um, a grande figura do partido, José Dirceu, e outro, tesoureiro do partido e amigão do Lula. Então o Lula sabe, indo para a primeira instância,
Ele vai ser logo réu e não é só na Lava Jato, ele vai réu em outros processos e ele vai ser condenado. E o lugar do Lula é na prisão. E prisão mesmo, tanto que quando dizem, eu até creio que comentei aqui outra vez, Lula para presidente, eu falo, pera um pouquinho, Lula para presidente Bernardes, ou seja, para o presídio de segurança máxima. O lugar do Lula é na prisão, porque ele coloca em risco a ordem pública, estimula a guerra civil e desmoraliza instituições. Lugar de um criminoso como Lula só um lugar que ele pode ocupar, é o presídio de segurança máxima, é presidente Bernardes, é para lá que o Lula tem de ir. Tem algumas pessoas falando já, claro, das eleições municipais. O start já foi dado, né? Os candidatos já estão se movimentando, mas há um cenário bastante restrito, um campo restrito de atuação por causa dessa nova legislação. Sim. Essa eleição agora, municipal, ela vai ser um marco, ela vai definir um novo campo para as campanhas eleitorais, para a política aqui no Brasil, ou não? Ou pode ser que em 2018 tudo seja diferente? Eu acho que tem o cenário para que seja tudo diferente em 2018. Agora, em 2016, a eleição ela vai estar um pouco dissociada do sentimento das ruas. Porque está muito em cima, e o sentimento das ruas é de profunda crítica ao sistema político brasileiro. As ruas e as manifestações, as 4 do ano passado e as 2 desse ano, deixam claro uma enorme insatisfação com o sistema político, com os partidos políticos, com a elite política, com o funcionamento do Estado brasileiro. E as ruas, evidentemente, não tiveram condições de materializar uma alternativa na eleição municipal que está em cima. Então, essa eleição municipal, que vai ter uma campanha muito curta, já vai ter uma fratura entre a eleição e o sentimento popular. Segundo fato, que ela tem uma lei eleitoral que, pelo jeito, só vai vigorar durante essa eleição. É uma lei eleitoral ruim. É uma campanha também muito curta e, certamente, nas grandes e médias cidades, nas capitais, por exemplo, os temas de política nacional vão ser dominantes. E vai ser uma campanha tão muito violenta. Por quê? Quando a campanha é mais longa, você vai desconstruindo o seu adversário paulatinamente. Numa campanha curta, não, você tem de bater duro imediatamente. Aquilo que você conseguiria o resultado em uma semana, numa campanha curta você tem de obter em 1, 2 dias. Então vai ser uma campanha, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, com acusações de parte a parte, muito dura, muitos dossiês devem circular. E o cenário aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral de todas as cidades do Brasil, é aqui em São Paulo. A eleição vai ser muito disputada e a tendência segundo indicam as pesquisas, é que o PT deve ser fragorosamente derrotado em São Paulo e não irá para o segundo turno, de acordo com as pesquisas. A campanha está começando agora. Ontem começou, o pessoal foi às ruas, aquela história, pega a criancinha, anda pela periferia. Ninguém começa a campanha pelo Jardim América, né? Todo mundo começa na periferia, sempre assim e tal. Aí vão os candidatos a vereadores, ficam um papagaio de pirata, ficam logo atrás para sair nas fotos e tal. Mas vai pegar no breu, termina a Olimpíada, depois nós temos o impeachment, né, Se o impeachment terminar, como tudo indica, por volta de 29 de agosto, aí que a campanha começa mesmo. E a eleição é na primeira semana de outubro, no primeiro domingo de outubro. Ou seja, é um processo muito curto, muito duro, muito violento. Para a gente poder concluir... Sim. Tem muita gente falando aqui ainda sobre a carta da Dilma, a frase de um dos internautas aqui, deixa eu achar ele, o Fernando, ele diz assim que o plebiscito citado na carta Sim. é apenas para jogar areia nos olhos dos senadores. E o Fernando pergunta se o presidente, agora em exercício, Michel Temer, após uma definição do processo de impeachment, tende a tomar uma posição mais liberal, ele tende a tomar medidas mais claras em relação àquilo que ele efetivamente pensa da política. Em relação ao plebiscito, é uma bobagem e tal, né? Porque precisaria ela renunciar, o Temer renunciar e aí ter o plebiscito e tal. Isso é absurdo. Ela pode até renunciar, pode ser que ela faça isso durante o julgamento. Collor fez isso em 1992. Pode ser que ela faça, ela renuncie.
É uma possibilidade. Mas isso não muda absolutamente nada. Portanto, a ideia é uma ideia antiga, atrasada e absolutamente descolada da realidade política brasileira que vivemos hoje e tal. Por outro lado, certamente Michel Temer assumindo a presidência como presidente efetivo, né, não temporário, como está até agora, ele vai mudar o ministério, deve mudar o ministério e deve alterar a política econômica e vai enfrentar os grandes dilemas do Brasil, as tais reformas tal. Então, tudo indica, e aí terá autoridade para tal. Agora, tem uma questão fundamental para o presidente ter autoridade, algo que eu já falei, vou continuar dizendo, que ele afirmar logo na sua primeira intervenção como presidente de fato: eu não sou candidato à reeleição. Isso dá uma autoridade a ele muito grande para adotar medidas, mesmo que amargas, nesses últimos 4 meses de 2016 e para os próximos 2 anos. Ou seja, ele não tem medo da impopularidade. Da impopularidade. Você tem de chegar e enfrentar e fazer as tarefas, porque o PT deixou a herança maldita, mais maldita da história do Brasil. Uma depressão econômica, depressão nem é mais recessão, e uma estrutura de Estado carcomida pelo projeto criminoso do PT, liderado pelo criminoso mor de São Bernardo do Campo, Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem de despetizar o Estado, higienizá-lo com democracia, você passa uma máquina democrática para limpar do petismo ditatorial e criminoso. A partir dali você tem de refazer a estrutura de Estado, não é uma tarefa fácil, e ao mesmo tempo enfrentar especialmente a depressão econômica, tentando reativar a economia do país. Certamente são tarefas hérculeas para Michel Temer. Este é o Marco Antônio Villa, historiador, comentarista político aqui da Jovem Pan, e que toda semana responde as perguntas dos internautas aqui no Pergunte ao Villa. Esta edição do Pergunte ao Villa, assim como todas as outras, você encontra lá no Facebook da Jovem Pan e também no nosso canal no YouTube, para você poder assistir, compartilhar, enfim. Todas as edições estão lá, assim como tudo que é produzido pela equipe de jornalismo da Jovem Pan. Professor, um grande abraço. Grande abraço. E rumo à Tríplice Coroa. Já ganhamos o Paulista, estamos em segundo, perseguindo o Palmeiras no Brasileiro e vamos ganhar a Copa do Brasil. A única preocupação, eu já estou falando para o presidente Modesto Roma, vai ter de ampliar a sala de troféus. Ela é muito pequena para o número de troféus que o Santos tem e que vai ganhar agora esse ano. Parece que já estamos procurando anexos na região graças do estádio. a Deus, fico satisfeito. Alguns imóveis talvez sejam comprados para que a sala possa... Vai ser um salão, na verdade. Salão, um enorme salão. O salão das conquistas do Santos Futebol Clube, que teve o primeiro estádio privado do Brasil. Aí, a confortabilíssima Vila Belmiro. Um abraço, até mais.